Já é boa noite, né? Boa noite, Daniel. Prazer tê-lo aqui. Boa noite, é um prazer estar falando com os amigos. Daniel, primeiro, qual tem sido o segredo aí dessa ascensão tão boa, né? Do Inhumas, talvez para você não, que sabe o que tá fazendo, o trabalho que vocês fizeram na pré-temporada, essas 2 vitórias, mas para muita gente uma surpresa positiva, o Inhumas hoje líder do campeonato, claro que tá começando agora, mas qual que é o segredo que tá sendo o Inhumas até hoje? Boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite. Eu acho que o futebol ele não tem segredo, né? Futebol ele existe várias variáveis e tu tem que entender cada uma delas. Para mim, eu sempre falo que o segredo é sempre o trabalho, né? Trabalhar, baixar a cabeça, trabalhar. A gente veio lá do Rio Grande do Sul com um propósito, sim, de fazer um grande trabalho, de fazer com que o Inhumas permanecesse na Série A do Goianão esse ano, né? E esse é o nosso primeiro objetivo. Conhecer o estado, conhecer o mercado de trabalho, conhecer os atletas, que são muitos da região aqui, e implementar a nossa metodologia de trabalho. E isso está sendo muito bem desenvolvido pelos atletas e nós ficamos muito felizes por termos, nesse início de competição, conquistado essas 2 vitórias. Ô Daniel, pois não, pode falar, Nilton, quer falar? Ô Daniel, você acredita que com esse time você chega na final do Campeonato Goiano e pode ganhar até o título? Ou é muito cedo para isso? Não, é cedo. A gente precisa trabalhar jogo a jogo, né? A competição é extremamente difícil. Nós não jogamos com nenhum dos grandes da capital aí ainda. Temos todos os jogos têm sido jogos muito disputados. Os gols têm saído nos detalhes, as vitórias têm saído nos detalhes. Então não adianta a gente pensar, que nem diz lá no Sul, não vamos botar a carreta na frente dos bois, né? Vamos pensar o jogo a jogo e vamos seguir trabalhando com humildade como a gente vem fazendo. O campeonato começou, Daniel, dia 15. Qual foi o período de treinamento? Quando iniciou os trabalhos da equipe do Inhumas? Quem está te perguntando é o Nilton César, o Mão na Mesa. Boa noite, Nilton. Nós nos apresentamos aqui, começamos o trabalho dia 2 de dezembro. Foram 45 dias, basicamente, de pré-temporada. 45 dias bem intensos. Nós só paramos efetivamente 24 e 25 e 31 em primeiro, e no mais foi treino de segunda a segunda, né? Até porque para todos nós nos conhecermos, né? Atletas, comissão, direção, o comportamento individual de cada um, o coletivo, implementar uma ideia de jogo e uma identidade na equipe, que eu acho que nesses 2 jogos já ficou muito claro para todos qual é a nossa identidade como equipe. E os atletas, eu sempre falo que o mérito é todo deles, né? E eles têm cumprido muito bem aquilo que a gente tem trabalhado, que tem passado para ele, estudado dos adversários, e o resultado está vindo dentro de campo. Esperamos continuar assim. Então, assim, na sua visão, na sua opinião, 45 dias praticamente de treinamento faz toda a diferença, porque aqui na capital o Goiás ainda não venceu, começou recentemente, 2 semanas de preparação, o Vila já uma vitória, um empate, o Atlético um empate e uma vitória, já o Goiânia até agora 2 jogos, 2 derrotas, e às vezes o torcedor cobrando resultados, e você me traz essa informação de que o líder do campeonato treinou durante aí 1 mês e meio praticamente, né? Bom, eu tenho comigo que a gente está falando de equipes, de clubes que não tem um calendário de ano todo, né? Logicamente nós temos que respeitar esses clubes que têm o calendário ano todo por causa das férias dos atletas, esses clubes que têm o calendário ano todo por causa das férias dos atletas, né? Tudo isso leva-se em consideração. E a gente entende que, e não é só aqui, né? Em todo o Brasil, os clubes que têm calendários, eles acabam começando os estaduais com as equipes alternativas, revezando muito o grupo por causa do período de férias dos atletas. Mas, para os clubes que não têm calendário, que têm o estadual como a grande competição do ano, na minha concepção, o mínimo de pré-temporada, o mínimo tem que ser 45 dias. Daniel, é importante ouvir, e para quem ligou o rádio agora, tá no seu carro, tá no trânsito, a gente tá ouvindo ao vivo Daniel Franco, técnico do Inhumas, que hoje é o líder do Campeonato Goiano, e hoje, aqui no Bandeirantes Esporte Clube, Daniel,
uma das discussões, e inclusive que a gente abriu pro ouvinte, é qual a solução que precisa ser encontrada para que os estádios eles voltem a ter grandes públicos. É evidente, me parece que é o seu primeiro campeonato goiano que você disputa, né? Você tem você tem uma carreira ali no futebol do Rio Grande do Sul, né? Passou pelo Santa Cruz, pelo União Frederiquense também. Mas a sua visão, o que é necessário para que os estádios aqui do Campeonato Estadual, quando o Inhumas estiver jogando, quando o Inhumas for lá em Goianésia, quando o Inhumas for jogar lá em Ouvidor, enfim, não só contra os 3, 4 grandes aqui da capital. Você, pela sua experiência no futebol, o que é necessário fazer, Daniel? Essa é uma pergunta que ela se torna até difícil de responder, porque isso é uma preocupação aqui do Campeonato Goiano, mas do campeonato lá no Rio Grande do Sul a mesma coisa, né? O que atrai o torcedor é quando vem os grandes jogar, né? Mas eu acho que isso tudo são uma divulgação maior. Por exemplo, aqui em Umas, a torcida local tem que se interessar mais no clube, porque o clube precisa muito do seu torcedor. Eu acho que tem que fazer mais campanhas para que o torcedor goste e queira muito ir ao estádio. O torcedor prefere ir e gosta de ir quando a equipe está bem, né? Então a gente espera, por exemplo, amanhã uma casa cheia aqui, mas o torcedor ele gosta do atrativo, né? Bons jogadores, um time que tem uma boa desenvoltura dentro de campo, né? Campanhas, né? Chamando o torcedor, e aí eu acho que o que pega mais ainda também é a questão financeira, né? Porque hoje os ingressos deles já não estão de uma maneira geral um valor muito acessível, então isso também pesa um pouco na população, né? Então acho que toda essa reestruturação ela tem que ser revista para que possa o torcedor vir mais ao estádio. E só para fechar, Daniel, da minha parte, e é interessantíssima essa sua resposta, porque também a gente faz essa discussão. Será que o nível técnico do campeonato, ele é um nível atrativo? E aí eu te pergunto, na sua visão, chegando agora, o nível do Goianão, tecnicamente, e não só dos clubes do interior, mas também os clubes da capital, Goiás ainda não venceu. O Atlético teve uma dificuldade grande para derrotar, para jogar contra a Jataiense e não conseguiu. Isso vale pro Vila também, que empatou com o Anápolis. O nível do campeonato, na sua visão, é baixo? Não, muito pelo contrário. A tua pergunta responde, né? Porque se os do interior conseguiram empate com os grandes da capital, sinal que o nível tá alto, não só na capital, mas no interior também. E isso eu acho que é um atrativo já. Talvez comece aí a mudar todo esse cenário aí de pouco público nos estádios. É as equipes do interior começarem a fazer mais frente perante as equipes da capital. Eu acho que esse é o caminho primeiro para que volte o interior, volte os clubes do interior a ter um número maior de torcedores. Daniel, como é que tá aí o garoto Petrocelli? Até eu falava aqui, eu lembro quando esse garoto surgiu no futebol goiano, na base da equipe do Vila, andou e ele inclusive marcou o gol da vitória da equipe do Goianese. Ele é titular na equipe do Inhumas? É titular, ele já é da casa, né? Já estava aqui no acesso do ano passado, permaneceu e ele é um jogador muito focado, muito concentrado, tem uma qualidade técnica muito boa, exerce uma liderança muito boa no elenco, é um jogador importante para o nosso grupo, sim. Tá de titular no momento. Eu digo no momento porque a gente trabalha com 32 atletas, né? E futebol é muito dinâmico. Ninguém tem vaga absoluta garantida. Então o momento ele tá de titular, sim, e tá muito bem. É isso aí, Daniel, muito obrigado por bater um papo ao vivo conosco aqui no Bandeirantes Esporte Clube, como foi bom ouvi-lo, parabéns pela campanha que vem sendo feita, parabéns pelas 2 vitórias, a gente imagina que o Inhumas entra aí pra disputar a classificação, por que não, como o Túlio acabou te perguntando, por que não sonhar até com o título estadual, que pra cidade, região de Inhumas, que é uma cidade incrível, seria inacreditável, né, Túlio? E pode ter certeza, viu, Daniel, o Túlio que tá falando, torço para que isso aconteça. Valeu, obrigado, Túlio. Obrigado, foi uma satisfação, um prazer falar com vocês e sempre à disposição dos amigos. Tá, um